Olá, amigos, bem-vindos ao nosso estudo de hoje de Religião dos Espíritos, os nossos comentários sobre Emmanuel e Kardec. Hoje nós estamos no capítulo 18, intitulado Herança, em que o benfeitor começa dizendo: Tens do que deste, tanto quanto recolhes compulsoriamente do que semeaste. Ou seja, a colheita é livre, a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Esse texto ele está se referindo à pergunta 269 de Kardec no Livro dos Espíritos, em que o codificador perguntou o que orienta o espírito na escolha das provas. Antes da gente encarnar, o que orientou a gente para escolher essas provas que a gente está passando aqui nessa vida, nessa encarnação, e que a gente não lembra? Até no senso comum, né, da nossa cultura, tem-se o hábito de dizer: eu joguei pedra na cruz, eu grudei chiclete na cruz do Cristo, e algumas expressões brincalhonas que tem na população, até ditas por pessoas que não têm religião ou que têm outras crenças, que não abraçam aí a reencarnação, mas está lá, né, no nosso inconsciente do espírito imortal que tudo sabe, que tem tudo guardadinho lá no seu inconsciente, esse inconsciente maior, que não é o só dessa encarnação. Tá lá essa informação. O que eu fiz para trás vem como tendo as suas consequências no que eu estou vivendo hoje. Ponto. Né? Se nós formos buscar ainda em Kardec, ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo acerca das causas anteriores das aflições e das causas atuais das aflições. Então, nem tudo que eu estou passando é algo que eu fiz lá atrás. Muitas das coisas, grande parte das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, é o que eu estou plantando aqui agora. É o que eu estou fazendo da minha vida, das minhas relações, das minhas escolhas, aquilo que eu decido, aquilo que eu me omito. Isso tudo vai causando aqui reações ainda nesta vida. Né? Mas, de certo, quem eu sou hoje, as minhas características emocionais, morais, elas são um conjunto do que eu fui plantando de mim mesma, né? Do que eu fui me constituindo, do que eu fui me formando. E quando a gente chega aí na adolescência, mais ou menos, a gente recupera essas características de uma forma mais decisiva, né? E vai carregando ao longo dessa encarnação, modificando ou não, segundo a minha vontade, né? A minha predisposição de mudar. Mas o que faz com que eu venha com um determinado conjunto de provas a passar, determinadas opções de experiências a vivenciar para trabalhar determinadas áreas específicas do meu espírito, é tudo aquilo que eu fiz antes, né? O meu passado. Então, estar encarnado é uma nova vida? Sim, é uma nova vida, uma nova oportunidade. Mas se nós formos olhar de forma mais abrangente, a jornada do espírito é uma vida só. Nós só temos uma existência, né? Desde que Deus me criou lá no amor dele, sei lá quando, desde que ele pensou na minha criação e me criou, até a eternidade, eu tenho uma única existência, que se alterna em períodos na carne e períodos na espiritualidade.
até chegar a um ponto de evolução. Quando eu chegar a espírito puro, eu não preciso mais encarnar, nem na Terra, nem em nenhum outro planeta ou orbe que seja. Eu fico só no plano espiritual. Mas esse trajeto todo que eu vou vivendo, o que eu planto, eu vou colhendo. Isso é inevitável. Esse é o determinismo. Uma vez que o meu livre-arbítrio foi escolhido, foi exercido, ele se torna uma herança de determinismo para mim. Para nossa sorte, a lei de Deus, a justiça divina é justiça, amor e caridade. Então, as consequências, as colheitas do que nós plantamos nunca vêm exatamente na mesma medida. Por mais difíceis estejam sendo as provas que você está passando, ou a vida inteira que você está passando, pode ter certeza que o amor celeste amenizou. O amor celeste permitiu que você viesse com a carga de provas que seria possível você passar. Às vezes a gente agrava as nossas provas, nos mantendo na revolta, na não aceitação, na rebeldia, né? E aí a gente acha, não sou rebelde não. Mas aí, lá dentro, fica aquela vozinha, porque eu, meu Deus? Que o outro podia ser, mas eu passar por isso, né? Ou não vai acabar nunca. Quando é que isso termina? Quando é que a vida volta ao normal? Isso é a gente não aceitando o que a gente está passando, né? O aceitar é aceitar para mudar, né? Eu entender que existe motivos, existe um aprendizado a ser adquirido em cada dificuldade que eu atravesso e buscar esse aprendizado e passar por ele. Não é ficar como um aluno que reprovasse no ano escolar indefinidamente. A gente vem para passar de ano, a gente vem para superar as nossas provas. Assim, Emmanuel elenca nesse capítulo considerações muito profundas em pouquíssimas linhas. Emmanuel tem essa característica absolutamente desenvolvida do texto dele ser bem conciso, mas cada frase, cada palavra, eu diria, tem uma significação muito profunda. Em poucas frases, poucos capítulos aqui, ele nos traz todas as relações familiares, por exemplo. Nos pais intolerantes, aqueles pais difíceis que os filhos sofrem, penam. Emmanuel nos diz que são aqueles companheiros que em outros tempos a gente se acumpliciou na delinquência. Quer dizer, a gente foi junto cometer algumas falhas morais, alguns ilícitos, alguns problemas à sociedade ou ao outro, a uma família, pode ser até a nossa própria família, que seja, mas eu, filho de pais muito difíceis, muito dolorosos comigo, eu ajudei talvez esses pais a se desencaminharem. E aí agora eu venho com a prova da persistência em ajudá-los a serem bons, a se manterem na bondade, na amorosidade, no carinho. O cônjuge doente, enfermo, carente, necessitado, que está sempre ali te pedindo mais e mais e mais, talvez foi aquela pessoa que você viciou lá atrás, que
que você deixou lá atrás, né? Aconteceu por algum motivo que não era o programado, você abandonou essa pessoa lá atrás, e aí nessa vida vocês vêm juntos e essa pessoa tem uma carência que parece sem fim. É como se ela estivesse o tempo inteiro sentindo que você vai abandoná-la, que você vai deixá-la. Por quê? Lá no inconsciente desse marido ou dessa esposa tem essa informação. Já me abandonou antes, será que vai me abandonar agora? Aí você vem para resgatar essa relação. Naquele que é muito insensato, infiel, difícil, você pode tê-lo desviado também em algum momento, você pode ter atrapalhado o caminho dele. Nos filhos ingratos, Emmanuel nos fala que são aquelas crianças, aquelas criaturas que a gente abandonou também pelo caminho, que a gente ajudou a desviar o caminho deles, aí pela violência, pela insânia, enfim. Todos aqueles que nós desviamos, que nós auxiliamos, seja por nossa ação ativa, seja pela nossa omissão, então a nossa ação passiva, todos aqueles que a gente atrapalhou, eles voltam para a gente, para que a gente refaça o caminho que a gente não fez lá atrás, né? Seja no nosso âmbito familiar, que são os mais próximos a nós, são os espíritos mais entrelaçados a nós nesse vai e vem encarnatório, seja no âmbito social, né? Se eu causo um grande prejuízo à sociedade, em algum momento, em alguma existência, eu preciso retribuir essa falta que eu cometi. É lei de talião, olho por olho, dente por dente, né? Se eu trair meu marido na vida passada, nessa vida eu tenho que casar com ele tem que me trair? Não, gente, não é isso, né? Vamos lembrar que Jesus veio nos trazer o amor. A lei natural, a lei de Deus, é a do amor. Ele, quando nos junta àqueles junto dos quais nós temos algo a reparar, ele não está querendo castigar a gente. Ele não está querendo fazer o olho por olho, dente por dente. Não, ele está vendo que ali naquela relação, que deve ser de amor, porque todas as relações são destinadas a serem relações de amor, aquela relação de amor adoeceu. Então ela precisa ser curada, ela precisa ser saneada naquilo em que ela continua doendo em ambas as partes ou em uma das partes. E a forma de curar é juntar e aprender a amar. É isso. É possível que a gente falhe em alguma dessas tarefas? Sim. Em alguns momentos a gente não consegue. Ou a gente não consegue plenamente, né? Algumas famílias, alguns casos familiares, essas heranças estão ainda tão pesadas, tão arraigadas, que nessa vida, ainda neste momento, não chegaram à amorosidade plena. Se esse for o seu caso, na sua família, ou com alguma pessoa em específico, e às vezes é o trabalho, às vezes é o voluntariado, às vezes é a vizinhança, enfim, Deus tem os caminhos dele para nos juntar a todos aqueles com os quais nós precisamos lidar de forma mais harmônica. Se esse é o seu caso, em alguma relação que você tem, saiba que essa relação invariavelmente, em algum momento, vai se tornar uma relação de amor. Um dia vocês vão se entender,
né? E aqueles aí falando principalmente as questões familiares, que são as que nos doem mais. Se há um ente que para você é querido, mas que vocês não conseguem se acertar até aqui, este momento, não desista, né? Há um texto de Emmanuel na coleção Fonte Viva em que ele diz: de família não se desiste. Não desista dessa relação, não desista dessa pessoa, não desista do seu sentimento em relação a essa pessoa. Ajude-se a purificar, a curar o seu sentimento em relação a essa pessoa, entendendo, mesmo sem saber o porquê, mas entendendo que se o outro age de uma forma que nos causa dor, ele tem algum motivo. Talvez nem ele saiba qual, mas existe algum motivo. E se Deus permitiu que essa pessoa cruzasse o seu caminho, é porque tem um motivo e principalmente uma possibilidade de você passar por essa relação e você sair melhor dela. Se o outro vai mudar, se o outro vai aceitar, se o outro vai mudar o comportamento dele com relação a você neste momento, isso é entre essa pessoa e Deus. Mas a sua relação consigo mesmo e com Deus, isso sim te pertence. Então, liberte-se dessas algemas que trazem o seu passado até hoje pesado para você. Esqueça, perdoe, siga adiante, entregue essa pessoa a Deus. Se hoje você ainda não consegue se libertar aí desse ranço que fica, ou dessa dificuldade, dessa animosidade, entregue a Deus. Peça nas suas preces diárias, noturnas ou do início do dia. Peça com sinceridade, de coração, que Deus, que Jesus leve essa dificuldade de você. Porque o que a gente planta hoje é o que a gente vai colher amanhã, invariavelmente. Se hoje você conseguir, com sinceridade, plantar compaixão, tolerância, equilíbrio, amor, ainda que pequenininho assim, é isso que você vai colher amanhã. Porque da mesma forma que Deus, na sua divina providência, ameniza os efeitos do mal que nós produzimos, ele multiplica os efeitos do bem que nós fazemos. Então, uma melhoriazinha assim, ó, que a gente faz hoje, amanhã ou depois, e quando eu digo amanhã ou depois, pode ser amanhã mesmo, não precisa ser na outra encarnação, pode ser agora, pelos caminhos de Deus. Isso volta para a gente de uma forma que a gente nem imagina. Só que nós andamos tão distraídos do bem, do bom, do amor, que muitas vezes Deus está nos devolvendo muitas benesses, muito mais do que, muitíssimo mais do que o que a gente praticou. E na nossa distração, nós não estamos vendo. Então, já que nós podemos plantar, já que nós temos o direito ao livre-arbítrio, o que plantou, já plantou. Agora é acertar um novo plantio. O futuro está na mão da gente, né? Já que a gente pode plantar, vamos plantar o bem, o bom, o feliz, o que faz bem para nós e para todos a nosso redor. Que as nossas heranças de amanhã sejam mais em paz e mais de acordo com aquilo que Mestre Jesus veio nos ensinar.
Um abraço a todos e até o nosso próximo episódio.